ótima ideia, topei. Ele falou, porém, com uma condição. Você tem que propor um 11º mandamento. Eu me lembro, eu li esse livro. Então, e aí eu falei, mas não é rata para Deus, não sei o que e tal. Ao longo do livro, eu não tinha a mínima ideia qual ia ser o 11º. Tanto que na época, em todas as entrevistas, eu dizia, não roube no jogo e não corre para o 11º, porque você perde o processo. O 11º mandamento, então, é terás esperança no mundo. Que eu fui percebendo ao longo do livro que para mim isso era uma coisa que era necessária intervenção divina, como na teologia judaica dos 10 mandamentos, que é uma intervenção divina, porque a gente não seria capaz de erguer aquilo por si só. Eu te contei essa história pelo seguinte, então, daquela época, isso é 2015 mais ou menos, esse tema da esperança é um tema que se apresentou a mim como uma questão filosófica, que eu nunca tinha me perguntado, graças a essa, digamos assim, esse desafio do editor da 3 Estrelas. Então, que questões hoje para você, Cortella, são questões que te ocupam filosoficamente, fora do nosso dia a dia de intelectual público, que tem que lidar com várias questões que nos são apresentadas? Você falou dos 10 mandamentos e eu me lembrei que um estupendo judeu, um grande cineasta, um grande criador, que é o Mel Brooks, fez um filme famoso chamado História do Mundo, parte 1. Nunca teve a parte 2. Parte 2, era só a parte 1 mesmo. E você se lembra da cena do final, em que Moisés vem carregando 3 tábuas da lei, cada uma com 5 mandamentos. Né? E uma hora ele tropeça, por ser uma região com muita pedra, e uma se quebra, e ele diz, aqui estão os 10 mandamentos. Que era 15, na verdade. Isso. Nos faltam, depois do teu, só 4. Só falta 4 agora. Mas se eu olhar, se você se ocupou, como R.S. Bloch, com o princípio esperança, colocado ali como algo mandatário, o que mais hoje me agonia, é de novo o que agoniou Hannah Arendt, que é a banalização do mal. Isso me agonia imensamente. Eu tenho algumas interpretações no campo da filosofia sobre isso. Acho que, de uma certa maneira, isso vem pela banalização da vida, mas agora eu vou ser mais tribal. Eu acho que nós passamos a banalizar o alimento e a cerimônia da refeição. Você falava agora dos mandamentos, falava da ideia, né, de um povo que na sua história se reúne e tem o alimento como marca várias vezes. O mundo cristão tem a ideia de comunhão. Sim. Né? O mundo islâmico é a Eucaristia, a boa graça. O mundo islâmico também tem com a pegada, né, para usar um termo mais forte, né, ligado à ideia de partilha. Mas a ideia de uma banalização do mal que não cessou nos meados do século XX. Portanto, a ressurreição da serpente, para pegar um tema caro ao carnal, que é o ovo da serpente de novo, a ressurreição da serpente, não é no Brasil estrito senso, não é no Brasil como um lugar, é dentro de uma humanidade em que isso se aparece de novo como algo que a gente já imaginava ter deixado na poeira da estrada. Sarampo. Isso, como sarampo, como varíola. Sim. Né? E que, de repente, o vírus continua inoculado. Isso me perturba. E quando eu falava do alimento como marca da banalização, é porque essa glamorização da comida, em vez da simplificação, de fazer com que aquilo seja algo mais fácil de ser feito por humanos como você e eu, que saberíamos fazer, nossas mães, nossas tias, nossos pais, todo mundo cozinha, isto é, põe a mão nas coisas. E não é casual que a comida boa que você e eu gostamos de comer, ela seja chamada de comfort food. Porque é desconfortável esse glamour. A gourmetização da comida. Essa gourmetização que serve para ser exibida. Você mal, você não nem começou a comer, você já fotografa e publica aquilo. E aquilo está mais próximo a um quadro, a uma representação pictórica do que gastronômica, né? Às vezes a gente tem até que trazer à tona a baixa gastronomia como sendo uma defesa dos princípios vitais da vida, né? Quando a comida diz assim, da avó. Isso, a comida da avó ou do boteco da esquina, Sim. né? Que em São Paulo, que é onde eu moro, e você também, se fala assim, eu vou lá no Podrão,
O podrão dá até um certo... Bar das putas. Isso. As pessoas até suspiram nessa hora. Né? Poxa, um lugar que você acaba de citar, que chama-se mesmo de sujinho. O sujinho. Né? Esse aí. Tem uma estética que é muito mais de uma vida que, sem ser simplória, seja simples. Então, o que me agonia, né, como alguém que pensa também em filosofia? Essa ressurreição da serpente em vários lugares e dentro de nós. Porque nós estamos ficando mais raivosos. Não é uma questão externa a nós. Sim. A fúria, nós temos cada vez mais, brincando com o Shakespeare, mais som e mais fúria. Sim, Macbeth. Tanto que a conversa hoje, num país como o nosso, é muito mais furiosa, é uma retórica furiosa, em que não se tem o peso do argumento, a atenção inteligente, ao mesmo tempo respeitosa, a alguém que não pensa do mesmo modo. Então, isso me agonia. E estou falando do agoniar no sentido original mesmo, uma luta interna. Sei. Que dói. Um conflito. Eu achei que meus filhos, na idade que estão, meus netos naquilo que já têm, que eles estariam libertados desse tântalo. Não estão. E você sabe, Cortella, assim, eu acho que tem muita literatura sobre isso, à medida que o tempo está avançando. Na verdade, uma das hipóteses, eu acho que isso que você falou é bem interessante, que se juntou banalidade com gourmetização, né? Sim. Que é esse estilo meio raivoso, aparece muito em gente de 17 anos, sim, 18 sim. anos. E uma certa dificuldade de lidar com o que há de sombra nos outros também, sabe? Eu acho que uma das grandes vantagens da teoria cristã de natureza humana é a ideia de que quanto mais você sabe que o pecado está em você, mais você deve ser humilde. Eu tenho a impressão que tem gente por aí nascendo que acha que não tem pecado. Usando a linguagem da tradição cristã, claro. Certo? Tem gente por aí nascendo achando que não tem pecado. Que o pecado só está nos outros. E quando você acha que você não tem pecado, não tem outra rota a não ser a vaidade, né? Eu acho que é outra coisa perigosa. Sim, claro, agostiniana. Assim. Né? Acho que é outro perigo nisso, é pessoas que acham que sabem o que Deus pensa e falam em nome dele. Tem um povo ganhando dinheiro. Isso. Que falam em nome dele e sabem como é que ele quer a conduta, como é que ele quer as roupas, como é que ele quer a sexualidade, como é que ele quer o caminho, né, da autonomia. Isso é de uma arrogância. Se essa divindade tiver presença, ela não fica irritada porque é de bondade, mas deve rir muito, né, de quem supõe que tem a clareza do que a divindade quer. Agora, para aproveitar a nossa antiga conversa sobre judaísmo e cristianismo, dadas as nossas origens recíprocas, o cristianismo tem uma grande vantagem sobre o judaísmo: confissão e perdão. Você vai, fala com o padre. Isso o catolicismo, né? Porque acho que outras formas não tem. Em alguns, no anglicanismo ainda tem. Ainda pode nas ortodoxas, sim. Ortodoxas também. No momento das reformadas, você faz isso direto com a divindade, mas de qualquer maneira, dá para, como acontece num game, reset. Obrigado, Cortella. Que bom. Foi um prazer. Louco. Sabia que você ia achar um jeito de falar isso.